Boa tarde, pessoal. Vão entrando aí, eu tô só esperando entrar mais gente na turma para nós começarmos a aula, tá bom? Eu vou dar mais alguns minutos, ainda não é nem uma hora, então eu vou esperar mais um pouco, viu? Mas fiquem aí, não saiam não. Lembrando, essa aula é para os alunos da primeira série, viu? Sociologia. Os meninos da segunda série, da terceira série, a aula em torno da avaliação será amanhã e depois de amanhã. Fica na sala somente os alunos da primeira série. Já já a gente começa. Dá uns 5 minutos para todo mundo entrar. Só tem 14 alunos na sala. É para ter mais de 50 alunos ainda. Esperar mais 5 minutos, viu? Vocês que entraram agora. Pera aí. Pronto. Pessoal, vocês que entraram na turma já, vocês podem pegar o caderno de vocês e a caneta, certo? Peguem o caderno e a caneta de vocês. E aí eu vou falando e vocês vão anotando as dúvidas. Eu vou colocar lá no grupo, viu? Para vocês pegarem o caderno e a caneta de vocês. Vou colocar aqui no grupo. Vão colocando aí a série de vocês para me saber qual a série. Tem como vocês digitarem aí embaixo nos comentários? Para me saber se tem aluno mais do primeiro A, primeiro B ou primeiro ano C. Coloquem aí nos comentários. João Macedo, primeiro B, Davi, primeiro A, Giovana, primeiro A, Jennifer, primeiro A, Luiz, primeiro B, Júnior, primeiro B, Zaira, Lavínia, primeiro B, Zaira, primeiro B, Ana Carolina, primeiro A, Raíla, primeiro A, Wesdras, primeiro A, Elane, primeiro B, Maria Luísa, primeiro B. Tem muito aluno do primeiro B e do primeiro A, né? Não tem ninguém do primeiro C ainda nessa sala. João Pedro, primeiro A,
Vão colocando aí, João Manuel, primeiro A, Kailane, primeiro A, Murilo, primeiro C, Murilo, primeiro do primeiro C. Uhum. 20 alunos por enquanto. Só o Murilo do primeiro C que tem até agora da turma dele. Já, já, gente. Tô respondendo aqui os meninos aqui no grupo. Gisele, Eduarda, Duda. Vamos começar agora. Acho que ninguém vai entrar mais, não. Érica, é só os alunos do primeiro ano, viu, Érica? Vocês do terceiro ano, vai ser quarta-feira, a nossa live, viu? É Divan, acho que é segundo ano. A live segundo ano é amanhã. Eu acho que é de segundo ano, né? Só se tiver algum é Divan no primeiro ano. Pois, pois vamos começar a aula. Ó, gente, é o seguinte. Vocês vão fazer uma avaliação. A nossa avaliação, eu não estou lembrado a data, mas a coordenadora já colocou no grupo. Essa avaliação é apenas uma avaliação diagnóstica para vocês colocarem aquilo que aprenderam, certo? Então, não precisa. Já estou fazendo a live, Luiz. Não precisa vocês ficarem preocupados em fazer essa avaliação diagnóstica agora, certo? Eu só peço que vocês façam a avaliação diagnóstica com muita atenção. Por quê? Porque essa avaliação diagnóstica ela vai contar 15 questões, certo? Na nossa disciplina de sociologia será 15 questões. Aí vocês perguntam, professor, qual o assunto que você cobrou na nossa avaliação para estar passando para a gente? Eu já disse para vocês, vou estar repetindo mais uma vez. Vocês vão estudar 3 assuntos para essa avaliação. Vocês vão estar abrindo lá a plataforma. Lá na plataforma, vocês vão ver os assuntos da aula do dia 10, certo? Dia 10 que foi que eu passei para vocês. Dia 10 eu coloquei uma apostila que ela fala sobre a democracia. Então, vocês vão estudar essa apostila do dia 10. Vão estudar o material de estudo do dia 17 e do dia 24. Resumindo, vocês vão estudar 3 materiais de estudos. Da atividade do dia 10, do dia 17 e do dia 24. Professor, como que vai ser essas perguntas? Como que vai ser sua prova? A minha prova, gente, é uma prova que ela é muito prazerosa de ser feita. Porém, para você fazer a minha prova, você tem que ter atenção, tem que ler, tem que saber interpretar. Por exemplo, eu coloco uma imagem, eu coloco uma chart. A questão, Luiz, de como vai funcionar a prova, quem vai explicar para vocês é a coordenadora, viu? Eu vou estar explicando aqui para vocês só como que vai ser a minha prova na questão dos assuntos, certo? Qualquer coisa você pergunta para ela, porque é ela que tem essa informação. Então, voltando, lá na minha prova, vocês vão ter charts, vocês vão ter imagens, vocês vão ter trecho de textos, vocês vão ter trechos de notícias que eu peguei na internet. E aí vocês vão interpretar tudo isso e vão encontrar uma resposta.
viu? A resposta que vocês vão encontrar, muitas das vezes, ela está na própria pergunta, e em outras vezes a resposta está no assunto que você estudou. Então não se preocupe, a prova é só de marcar. 15 questões objetivas só de marcar, da alternativa A até a alternativa E. E vocês vão estudar o assunto dessas 3 aulas. Então vamos lá fazer aqui uma breve revisão dos assuntos que nós estudamos durante esse tempo e que eu coloquei na prova para vocês. Eu quero que vocês participem da aula, viu? Vou fazer aqui algumas perguntas para vocês. É em torno daquela apostila que eu coloquei, falando da democracia grega. Vocês tiveram alguma dúvida? Respondam para mim aí, se sim ou não. É a apostila sobre a democracia grega, que fala do surgimento da cidadania. Me digam aí, se vocês tiveram dúvidas ou não tiveram. Me falem. Não pode ficar vendo a matéria na prova, não é? Aí, João Gabriel, quem vai estar falando para você é a coordenadora, a Chesca, viu? Ela vai estar dizendo lá no grupo, quando for perto, como é que vai ser. João Gabriel, não leu. João, você tem que ler a apostila. É a apostila do dia 10. Do dia 10 do 3, viu? A apostila que vai falar sobre a democracia grega. A Jennifer diz que tem dúvidas, o Luiz também diz que tem dúvidas. Quem é que tem mais dúvidas? Diga aí. Que eu vou estar dando uma explicação bem resumida para vocês, viu? Mas vocês têm que ler a apostila também. Alguém tem mais dúvida? O Júnior tem dúvida. Davi também. A Lavínia, algumas. Sim, João, eu postei lá no Classon. Certo, pois eu vou estar explicando para vocês. Ó, preste atenção. Aquela apostila que eu coloquei sobre a democracia grega, qual foi o objetivo dela? Eu quero apenas que vocês entendam como foi que a democracia surgiu, certo? Qual é o conceito da cidadania? Aonde é que a democracia surgiu? Então, vocês têm que aprender isso. Por exemplo, vamos estar revisando algumas coisas. A democracia, ela surgiu aonde? A democracia, ela surgiu nas cidades-estados, certo? Se vocês quiserem anotar, podem anotar. Anotem aí. A democracia grega surgiu nas cidades-estados. As cidades-estados, nós temos algumas cidades-estados, como a Grécia, como Atenas, certo? Então, essa democracia que surgiu nessas cidades-estados, elas tinham como qual objetivo? Elas objetivavam com que as pessoas na sociedade elas tivessem o direito ao voto, tivessem a condição de escolher pessoas para representá-las. Porque até então, lá em Atenas, lá e em Esparta, nas cidades-estados, não se tinha esse poder de escolha. Quem escolhia as pessoas para representarem eles eram as pessoas que tinham condição e poder aquisitivo, ou seja, era por status econômico, certo? Então vocês podem colocar que a cidadania ela vai surgir nas cidades e estados, certo? Cidades e estados como, por exemplo, Atenas, certo? Então isso é o principal que vocês têm que saber de início. Depois disso, vocês têm que compreender como que era feita essa questão da cidadania nessas cidades e estados. A cidadania nas cidades e estados, tem como repetir tudo. Vou repetir mais uma vez, João Gabriel, mas preste atenção, certo? Porque senão o tempo não vai dar. Vou repetir de novo. As cidades e estados, elas surgiram, certo? Nós temos 2 cidades e estados importantes. Nós temos Atenas e Esparta. Foram nessas cidades e estados que a democracia ela surge. Por quê? Porque a democracia não existia. Até então, a forma de escolher os representantes lá na Grécia era baseado na sua condição econômica, era baseado no seu status. Por exemplo, escravos, analfabetos.
eles não votavam em ninguém, eles não participavam da vida política, certo? Então, vocês têm que compreender isso, que essa democracia surgiu nessas cidades e estados, que elas objetivavam com que as pessoas elas tivessem a condição de escolher seus representantes, que a partir de agora toda a população ela poderia escolher e que não estava mais relacionada apenas à condição econômica, apenas à condição de ter um dinheiro para poder votar, certo? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Tudo bem? Entenderam? Alguém compreendeu? Tá dando certo? Coloque aí, sim ou não, se estão compreendendo o que eu estou falando. Travou? Acho que estão compreendendo, né? Não falaram nada ainda. Pois vamos. Pois prosseguindo. Muito bem, Davi, entendeu, né? Agora, vocês, gente, têm que saber o conceito de cidadania. O que é cidadania? Cidadania é só vocês fazerem uma leitura desse texto, que a cidadania está relacionada ao quê? Ela está relacionada a uma cidade. Ela está relacionada, pessoal, com o pertencimento de uma pessoa a determinado local. É uma pessoa que ela é inserida na sociedade e que ela exerce tanto os seus direitos como os seus deveres. Isso que é a cidadania. A partir do momento que você vive numa sociedade, que você tem o poder de escolher o seu representante, que você tem o poder de também ter os seus deveres praticados e os seus direitos garantidos, você está participando de uma cidadania, certo? Então, vocês têm que compreender o que é o conceito de cidadania. O que é que a cidadania quer? E aí, quando nós estudamos a cidadania na história moderna, né, na sociologia moderna, essa cidadania ela se divide em duas, certo? Anotem aí. A cidadania, anotem. A cidadania na sociedade moderna é dividida em duas categorias. Anotem aí, vou repetir de novo. A cidadania na cidade moderna é dividida em duas categorias, certo? Repetir mais uma vez. A cidadania na sociedade moderna é dividida em duas categorias. Professor, quais são essas duas categorias? A gente tem a cidadania formal e a cidadania substantiva, certo? Aí você coloca, embaixo disso que eu falei para vocês, coloca cidadania formal e cidadania substantiva, que eu vou dar a diferença de cada uma para vocês. Viu? Vocês anotem cidadania formal em cima e cidadania substantiva embaixo. Deixa um espaço assim para vocês copiarem. Aí eu vou explicando direitinho. Então, eu acho que já copiaram, né? Já deu tempo. Pois prosseguindo. Voltando. A cidadania na sociedade moderna, certo? Ela subdivide-se em duas categorias: cidadania formal e a cidadania substantiva. Professor, o que é a cidadania formal? A cidadania formal, pessoal, é o quê? É o pertencimento de uma pessoa a uma cidadania. Coloquem só isso. Cidadania formal é o quê? O pertencimento de uma pessoa à sua cidadania. Por exemplo, nós brasileiros, nós exercemos uma cidadania formal. Por quê? Porque nós somos brasileiros, temos nossa nacionalidade e pertencemos a uma cidadania, que é o quê? A cidadania brasileira. Certo? Só isso. Repetindo, cidadania formal é o quê? Cidadania formal é quando a pessoa ela participa da cidadania com a sua nacionalidade, exercendo seus direitos e seus deveres. Só isso. Agora, cidadania substantiva. O que é a cidadania substantiva? É quando, anotem aí, cidadania substantiva é quando os cidadãos
tomam posse dos seus direitos. Cidadania substantiva é o quê? É quando os cidadãos tomam posse dos seus direitos, podem ser os direitos civis, políticos e sociais, certo? Tem tudo na apostila, é só vocês lerem, gente. Estou dando só um resumo para vocês, certo? Então, cidadania substantiva é quando o indivíduo ele toma posse dos seus direitos e dos seus deveres, e aí ele começa a reivindicar. Qual é um principal mecanismo na sociologia que esses indivíduos eles podem reivindicar os seus direitos? Os movimentos sociais. Então, vocês podem juntar o seguinte, ó, preste atenção. A cidadania substantiva é quando os indivíduos eles tomam posse dos seus direitos políticos, civis e sociais e reivindicam mediante os movimentos sociais. Pronto, tá aí o conceito de cidadania substantiva. Não precisa vocês se perderem procurando nesse monte de coisa. Basicamente isso, certo? Então, até aqui a gente aprendeu o quê? O que é o conceito de cidadania, que eu falei para vocês. Falei das duas categorias que a cidadania da sociedade moderna é dividida, que é o quê? A cidadania formal e a cidadania substantiva. Vocês entenderam essa diferença de cidadania formal e cidadania substantiva? Coloquem aí um sim ou não, se entenderam ou não, ou se ficou alguma coisa para entender. Eu falei para vocês a diferença da cidadania formal para a cidadania substantiva. Vocês anotavam no caderno e depois liam a apostila. Entenderam, né? Júnior, Davi, Gisele, Jennifer. Jennifer, entendeu? Não tem pegadinha na avaliação, gente. É como eu falei. Giovana entendeu, Raíla também, Zaira. É assim, Jennifer. João Emanuel, Eduarda. Jennifer, é como eu falei. É só você ler a pergunta, certo? É só você interpretar a imagem, é só você interpretar o gráfico, é só você interpretar o texto que eu coloco. Viu? Só isso. Não tem pegadinha. Não se preocupe que não tem pegadinha, não. Pode ficar despreocupado. Agora, finalizando a apostila. Finalizando essa apostila aqui, tem um conceito de território e cidadania. Território e cidadania, o que é? Um território e uma cidadania. Gente, resumidamente, é o quê? Uma pessoa, para ela exercer a sua cidadania, ela tem que estar localizada em um território. Esse território, na democracia, é chamado de Estado-nação, certo? Então, resumindo, vocês podem colocar assim: o indivíduo, para exercer sua cidadania, anotem, o indivíduo, para exercer a sua cidadania, ele tem que estar inserido, repetindo, o indivíduo, para exercer a sua cidadania, ele tem que estar inserido na sua cidade-estado. Basicamente é isso, gente. Para a gente exercer nossa cidadania, nós temos que estar morando em um território. Esse território é chamado de Estado-nação ou cidade-estado. Professor, qual é o certo? A cidade-estado ou a cidade-nação? Os dois, gente, estão certos. Mas o que a gente mais utiliza é nação ou cidade-nação, viu? Cidade-estado é mais lá na Grécia, naquele tempo que surgiu a democracia. E aí, finalizando aqui, não se esqueçam. Tem um cara aqui que é o Milton Santos. Milton Santos, ele é um geógrafo. E aí ele fala o seguinte, que tem um fenômeno que ele prejudica a cidadania. Qual é o nome desse fenômeno? Globalização. Então, não se esqueçam, se eu perguntar lá na prova, segundo o geógrafo Milton Santos, qual o nome do fenômeno que vem prejudicar a cidadania? Globalização. Professor, e o que é essa globalização? Não se preocupe que globalização vocês vão ver em geografia lá na terceira série.
Mas o que é que eu posso adiantar para vocês? A globalização é um processo que acontece dentro do território, onde muitas das vezes as pessoas elas acabam indo para vários lugares em um curto espaço de tempo. Aí vocês podem dizer assim, professor, e o que é que a globalização impede das pessoas exercer a cidadania? Só vocês raciocinarem assim, gente, ó. As pessoas que elas migram muito, que elas saem muito para outros territórios, elas acabam não se fixando em um território, entendeu? Então não tem como ela exercer uma cidadania em um território específico. Por conta de quê? Por conta que ela não fica só um território. Ela viaja muito, ela migra muito, ela vai para outras cidades, para outros estados. Vou dar um exemplo bem simples. É o brasileiro. O brasileiro, para ele exercer a cidadania dele, é conveniente que ele more no território brasileiro, no Estado-nação Brasil, para ele exercer os seus direitos e seus deveres. Porém, devido à globalização, que muitas das vezes faz com que o brasileiro ele saia do Brasil para morar em outro lugar por conta de emprego melhor, por conta de condição de vida, faz o quê? A globalização tira o brasileiro do território brasileiro e manda o brasileiro lá para os Estados Unidos, entendeu? Então, eu não posso dizer que esse brasileiro que está saindo do território aqui do Brasil, ele está exercendo a cidadania. Por quê? Porque ele está deixando o Brasil, ele não está mais no seu Estado-nação, ele não está mais exercendo seus direitos e os seus deveres. O nome do homem, Zaira, é Milton Santos, viu? Geógrafo Milton Santos. Você encontra nessa apostila aqui. É a apostila do dia 10/6, viu? É lá no final, Território e Cidadania, você encontra o nome dele. Então, pessoal, a primeira apostila é só isso que vocês têm que saber. Eu já finalizei a aula da primeira apostila. Viu como não é difícil? É só, gente, a gente ter uma interpretação, a gente ler assim as coisas mais essenciais. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que é passado uma apostila para vocês, passado folhas de slides, não fiquem preocupados com muita coisa. Por quê? Porque vocês têm que ler e tirar só aquilo que é essencial. Porque muitas das vezes o aluno ele vê um monte de coisa, aí ele já fica assustado. Ah, essa prova é difícil, ah, essa disciplina é difícil. Por quê? Porque tem muita leitura. E tem uns alunos que não gostam de ler, né? Eu sei que tem muito aluno que não gosta de ler. Pois é. Não, gente, amanhã a revisão, esses livros aí é para vocês utilizar só a partir de abril, entendeu? Nós estamos revisando os assuntos da avaliação diagnóstica, que foi esse período que vocês ficaram com a gente de janeiro até agora. Viu? Os livros é só para depois. Então, pessoal, eu já expliquei aqui o assunto dessa apostila de democracia. Concordo, gente, que lá é melhor de você revisar mesmo. Porém, quando entregar os livros para vocês, a gente vai ver qual capítulo que vocês vão estudar, aí a gente vai dizer que vocês vão estudar a página tal, capítulo tal, entendeu? Mas isso só depois que vocês tiverem os livros. Agora, a gente não tem como dizer, porque a gente também não está usando. Mas por lá é melhor também, eu concordo com você. Então, finalizando, gente, terminamos a apostila da democracia grega. O que vocês têm que saber de essencial para a prova é isso. Agora, vocês vão para aquela apostila não, para aquelas folhas de slides que eu coloquei lá da aula do dia 17. Vejam aí se vocês acham. Da aula do dia 17 até o dia 24. Professor, essa apostila fala de quê? Fala do trabalho e sociedade, certo? Então, se vocês puderem abrir a apostila, abram aí, se não puder, vocês pegam a caneta e já destacam. Agora a gente vai para a segunda folha de slide. Laiane, essa aula aqui é a aula da primeira série, viu? Você que é da terceira série, a nossa aula vai ser só quarta-feira. Hoje é só a primeira série. Amanhã a segunda série, quarta-feira você é da terceira série. Então, voltando, gente. Vocês vão ver que nessa apostila vocês têm que entender somente o quê? O que é o trabalho relacionado à sociedade. Por quê? Porque o trabalho, quando vocês podem perceber, o trabalho ele tem diversos sentidos. Repetindo, Macedo, João Gabriel, vocês vão estudar
a questão do trabalho da sociedade. Então, o que é que eu quero que vocês aprendam nessa folha de slide? Qual a relação do trabalho com a sociedade? Qual o impacto do trabalho na sociedade? Como que é a relação do trabalhador nessa sociedade, entendeu? E aí eu coloquei para vocês o conceito do trabalho. Vocês podem ver que tem um conceito do trabalho, certo? E aí, quando nós falamos de trabalho, a gente vai falar do sociólogo Karl Marx, certo? Então, vocês podem anotar aí no caderno de vocês, coloquem assim: conceito de trabalho é estudado por Karl Marx, certo? Pode colocar aí. Conceito de trabalho é estudado por Karl Marx. Karl Marx, ele utilizava o mais-valia, certo? Então, vocês podem colocar: o conceito de trabalho está relacionado a Karl Marx e Karl Marx utilizava o mais-valia. O que é o mais-valia? O mais-valia, segundo Karl Marx, é quando uma pessoa trabalha além daquilo que é essencial, certo? Professor, como é isso, uma pessoa trabalhar além daquilo que é essencial? Vou dar um exemplo para vocês. Segundo Karl Marx, analisando esse conceito de trabalho, ele diz o seguinte, que o empresário, ele tem lucros superiores àquilo que ele paga para o trabalhador. Aí Karl Marx diz o seguinte, que o trabalhador dá muito lucro para o seu empresário. E esse processo que significa do trabalhador dar mais lucro para o empresário é chamado de mais-valia. Por quê? Porque o trabalhador ele trabalha muitas das vezes mais do que ele deveria e, além disso, o patrão ele sempre sai lucrando, certo? Então, esse é o conceito do mais-valia. Relembrando, o trabalho, quem estuda o conceito de trabalho é o sociólogo Karl Marx, e Karl Marx vai explicar a questão do mais-valia, certo? Prosseguindo. Quando vocês estudarem o conceito de trabalho, vocês também têm que diferenciar o que é o trabalho físico do trabalho intelectual. Isso eu acredito que todo mundo já sabe. Gente, o trabalho físico é o trabalho do quê? Aquele trabalho visível, aquele trabalho que você faz todo dia, que é palpável. O trabalho intelectual é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos trabalhando. Nós estamos utilizando a nossa mente para compreender um assunto que vocês irão fazer uma prova. Certo? Então, tenham só essa distinção. O que é um trabalho intelectual de um trabalho físico, que é algo bem simples. E aí, gente, prestem atenção. Quando a gente fala de trabalho, o trabalho ele se modernizou ao longo dos anos, certo? Primeiro ponto que vocês têm que saber, que não é novidade também para vocês. Basta vocês pensarem o seguinte: será se o trabalho que a sociedade que eu vivo hoje, do século XXI, é o mesmo trabalho lá da Revolução Industrial? Será se é o mesmo trabalho lá do feudalismo? Não é. Por quê? Porque o trabalho ele se modernizou. E aí, quando esse trabalho se moderniza, a gente vai ter uma evolução dele. Por exemplo, qual é a evolução do trabalho? O trabalho ele vai começar pelas sociedades tribais, certo? Então, vocês podem colocar no caderno de vocês assim, ó, evolução do trabalho. Coloquem aí. Vocês colocam a evolução do trabalho. Qual foi o primeiro trabalho que nós podemos dizer que se teve com o surgimento do trabalho? Vocês colocam. Primeiro trabalho, sociedades tribais. Professor, como que era o trabalho nas sociedades tribais? Gente, não tem segredo. É só vocês lembrarem como que os índios trabalham. Entendeu? Então, a forma que os índios trabalham é um tipo de trabalho que a sociologia ela analisa, que a sociologia estuda, certo? Então, como que era o trabalho na sociedade tribal? Eles utilizavam da caça, da coleta, da pesca, tinha uma economia de subsistência. O que é uma economia de subsistência? É quando ele produz apenas para ele sobreviver.
Isso você já sabe, eu acredito. Também lá, gente, era dividida as tarefas. O homem ia colher a mandioca. A mulher ficava fazendo os beijos, entendeu? A mulher ficava na oca, o homem ia trabalhar plantando mandioca, certo? Então eu quero que vocês entendam o tipo de trabalho que existia na sociedade tribal. Tudo bem? Então, a primeira forma de trabalho que a gente tem é o trabalho da sociedade tribal, certo? Estão entendendo? Tá tudo certo? Vocês estão entendendo até aqui? Coloquem aí se sim ou não para me prosseguir. Estão entendendo, gente? Falem aí, por favor. Sim? Certo. David, Zaira, Júnior, cadê o Jane, Alice, Raíla, Gisele, certo. Muito bem. Estão entendendo, né? Maria Luísa, Kailane, Eduarda, Giovanni, quer dizer, Ana Luísa, M, João, muito bem. Estão entendendo. Vou deixar eu prosseguir aqui, viu? Então, pessoal, a outra forma de trabalho, vamos lá relembrar. Você anotou no seu caderno aí qual é a primeira forma de trabalho que teve, que foi o quê? Sociedade tribal, que era como os índios trabalhavam, que eu já expliquei bonitinho para vocês. Agora, qual é a segunda forma de trabalho que nós podemos estudar na sociologia? A gente pode estudar a escravidão e a servidão, certo? Então, coloquem segunda forma de trabalho, coloquem no caderno de vocês. Segunda forma de trabalho, escravidão e servidão, certo? Aí vocês deixam um espaço para vocês anotarem o que eu vou dizendo, certo? Ó, então, a segunda forma de trabalho é a escravidão e a servidão que vocês já anotaram no caderno. Professor, como que era o trabalho na escravidão e na servidão? Gente, também não é difícil de se compreender. É só vocês lembrarem como era que era lá na Idade Média que o senhor feudal trabalhava, como era que os escravos viviam na Grécia, como que eram feitas as construções. Todas eram feitas baseadas no trabalho escravo. Todas eram feitas de um trabalho baseado na servidão, certo? Então, o que vocês têm que aprender é só isso, certo? Que existe esse trabalho e como que ele existia, que era o quê? Era o senhor feudal mandando no seu servo, era lá nas cidades-estados os escravos trabalhando para os seus senhores, certo? Então, aí é a última forma de trabalho, certo? Então, vamos recapitular mais uma vez aqui o que eu falei desde o início da aula. Iniciei a aula nessa folha de slide dizendo para vocês que vocês têm que aprender o conceito de trabalho, né? O trabalho, ele é dividido, ele pode ser um trabalho físico, pode ser um trabalho intelectual, e aí vocês sabem o conceito, qual é um trabalho físico e um trabalho intelectual. Também vocês aprenderam que o trabalho, quem estuda ele é um sociólogo chamado de Karl Marx. Karl Marx é que estuda o trabalho através do mais-valia, que é uma forma que ele falou que o trabalhador ele trabalha tanto que ele acaba dando muito lucro para o seu patrão e ele não fica com lucro algum, certo? Depois eu expliquei para vocês a evolução do trabalho. A evolução do trabalho começou na sociedade tribal, né, que tem um trabalho do índio. Depois eu falei para vocês do trabalho na escravidão, né, do trabalho na servidão, certo? Agora, gente, nós vamos para a nossa última parte da aula. Tá terminando a aula. Já já vocês vão dormir, vão comer, merendar. Então, agora, pessoal, nós vamos estudar o quê? As bases do trabalho na sociedade moderna. As bases do trabalho na sociedade moderna, a partir de agora, nesses slides aqui, vocês vão entender o seguinte: como é que o trabalho se comporta nessa sociedade moderna?
Será que o trabalho na sociedade moderna é diferente do trabalho escravo, do trabalho da servidão, do trabalho da sociedade tribal? Com certeza sim. E aí vocês vão ver o seguinte, que o trabalho hoje ele transformou-se em mercadoria. O que é que isso significa dizer? Que as pessoas elas vendem seu trabalho por uma mercadoria. Professor, qual é a mercadoria que você fala? O dinheiro, gente. Todo mundo trabalha e vende por uma mercadoria. O dinheiro, muitas das vezes, ele é tido como uma mercadoria nessa sociedade moderna, certo? O trabalho também, ele passou a ser coletivo, certo? Onde muitas pessoas trabalham agora na sociedade moderna. Nós temos várias empresas onde as pessoas trabalham coletivamente. Não tem mais essa questão das pessoas trabalhar de acordo com o seu sexo, certo? De acordo com a sua condição social. Eu quero que vocês compreendam o seguinte, que o trabalho na sociedade moderna, ele mudou. Não é mais aquele trabalho antigo, aquele trabalho tradicional, aquele trabalho arcaico, certo? Aí, continuando. Professor, na sociologia, eu sei que existem algumas instituições sociais. Aí vocês perguntam assim, professor, como que essas instituições sociais, ela vê o conceito de trabalho? Como que é o trabalho para elas? Aí vocês vão ver aqui, ó, que, por exemplo, a igreja, os governantes, os empresários das escolas, eles têm conceitos diferentes para o trabalho. Por exemplo, a igreja vai dizer que o trabalho é algo divino. A pessoa que não trabalha, ela não é abençoada e ela vai estar em pecado. Isso é o conceito da igreja do trabalho. Os governantes vão dizer que trabalho home office, Alice, também é uma forma de trabalho. Então, os governantes vão dizer o quê? Que o trabalho é baseado numa série de leis, numa série de decretos. Os empresários vão dizer que o trabalho, para ele acontecer, tem que se ter uma disciplina rígida, com horário de entrada, horário de saída. As escolas vão dizer que o trabalho é fundamental para a sociedade, certo? Então, aqui, vocês só têm que entender qual é a diferença de cada conceito do trabalho de cada instituição. Por exemplo, resumidamente, o que é que vocês podem colocar no caderno? Coloquem aí. Igreja, como que a igreja viu o trabalho? Coloquem. A igreja relacionava o trabalho com a fé. Pronto, é o conceito de trabalho que a igreja tinha. Coloquem, a igreja tinha o conceito de trabalho relacionado à fé. Para ela, quem não trabalhasse era pecador. Quem não trabalhasse não ia ser abençoado. Os governantes, coloquem aí. Para os governantes, as pessoas, para trabalhar, elas têm que ter leis e decretos. E se elas não obedecerem leis e decretos, elas serão penalizadas. Certo? Repetindo, os governantes, para exercer o trabalho, tinha que ter leis e decretos. E se a pessoa não obedecesse, ela tinha que ser penalizada. Os empresários, o trabalho tinha que ser rígido, com horário de entrada e saída, certo? Repetindo, empresários, o trabalho tinha que ser rígido, com horário de entrada e saída. As escolas, por último, as escolas, qual é a ideia que a escola passa do trabalho, gente? Que ele é fundamental para a sociedade. Coloquem só isso. Segundo as escolas, o trabalho é fundamental para a sociedade. Por quê? Porque, segundo a escola, sem o seu trabalho, você não tem como se sobreviver, não tem como você ter a sua subsistência, não tem como você ter os benefícios do capitalismo, como roupa, casa, tudo, entendeu? Prosseguindo. Finalizando agora a nossa aula, nós vamos ter Karl Marx, ele vai falar da divisão social do trabalho. Gente, Karl Marx, ele fala o seguinte, que o trabalhador, quando ele tem o seu trabalho, ele assina um contrato social. Vocês podem colocar. Segundo Karl Marx, o trabalhador, quando inicia o trabalho, ele faz um contrato. Um contrato social entre o trabalhador. Você trabalha para ganhar dinheiro e poder viver, né, João? Então, significa dizer
que essas instituições não têm uma única verdade, né? A gente pode pegar vários conceitos de várias instituições, né? A gente pode pegar um pouco do que os empresários dizem que é trabalho, a gente pode pegar um pouco do que a escola diz que é trabalho, entendeu? É aquela questão, gente. Não se existe um conceito próprio, principalmente em humanas. Não sei se já disseram isso para vocês, mas na disciplina de humanas, ó, história, geografia, sociologia e filosofia, a gente sempre pode pegar vários conceitos para formar um conceito. A gente não tem uma verdade única e crua, certo? Então, gente, continuando. Segundo Karl Marx, as pessoas, quando elas vão iniciar um trabalho, elas fazem um contrato, que é o chamado de contrato social. E aí, gente, quando nós vamos falar de trabalho também, a gente vai ter uma nova forma de organização do trabalho, certo? Vocês podem colocar uma nova forma de organização do trabalho. A sincronia tem que trabalhar para ganhar. Se você não trabalhar, você não ganha, né? Então, coloca, gente, uma nova forma de organização do trabalho. Uma nova forma de organização do trabalho, gente, é o quê? É uma proposta dita por Henry Ford. Repetindo, uma nova forma de organização de trabalho é uma proposta dita por Henry Ford. Quem foi Henry Ford? Henry Ford, gente, ele foi um importante empresário que ele criou o primeiro automóvel. E aí, quando ele criou o primeiro automóvel, a gente tinha agora uma nova organização do trabalho. Essa nova organização do trabalho, gente, era baseada no quê? Em uma forma agora das pessoas começarem a trabalhar em indústrias, certo? As pessoas agora elas estavam montando, juntando peças para fazer um automóvel. Então aí eu tenho uma nova forma de organização do trabalho, que é o trabalho das indústrias. Repetindo, quem foi que inaugurou essa nova forma de trabalho? Que fez a produção dos primeiros automóveis do mundo? Henry Ford. Não sei se vocês têm uma curiosidade, mas Ford, esse nome para vocês é o quê? Ah, entendi, gente. É Henry Ford, gente. Ó, lembrem da Ford. A Ford, gente. A Ford, o carro Ford, é em homenagem a Henry Ford, certo? A marca Ford foi criada por Henry Ford. Henry Ford criou o primeiro automóvel baseado nessa nova produção de trabalho, nessa nova organização de trabalho, certo? Que era baseado no quê? Na produção do automóvel por meio das indústrias. E aí, eu tenho para vocês a imagem do primeiro automóvel que eu coloquei para vocês. E finalizando mesmo, gente, o mundo do trabalho ele tem muitas transformações. Vocês podem colocar assim agora, ó. Transformações recentes no mundo do trabalho. Coloquem aí. Professor, qual é as transformações recentes no mundo do trabalho? Vocês vão anotar aí embaixo, ó. Pegue, bote transformações recentes no mundo do trabalho. Quais são as transformações recentes do mundo do trabalho? A primeira transformação, gente, é a busca do lucro. Entendeu? A busca do lucro. Prestem atenção, gente, na aula. Prestem atenção. Não se percam. A primeira transformação do mundo do trabalho é o que? A busca do lucro, ou seja, todos os trabalhos do mundo hoje, eles estão voltados para que os empresários tenham lucros. Então, coloque. A primeira forma é a busca do lucro. Segunda forma, qual a segunda forma dessas transformações do mundo do trabalho? A crise do petróleo. Coloquem crise do petróleo. Professor, o que é que a crise do petróleo tem a ver com transformação do trabalho? Gente, o petróleo ele entrou em crise em 1975. Quando esse petróleo entrou em crise, o mundo também entrou em crise. Aí vocês dizem, professor, o que é que o petróleo tem a ver com o trabalho? Gente, o petróleo, ele vai fazer com que os carros andem. Do petróleo, a gente produz coisas da indústria, entendeu?
Então, a crise do petróleo de 1975 ocasionou frustrações no trabalho. Por quê? Porque muitos empresários perderam lucro, muitos empresários não conseguiam produzir automóveis como eles estavam produzindo anteriormente, entendeu? Então, isso que eu quero que vocês internalizem. Então, qual foi a primeira coisa? Busca pelo lucro. Segunda coisa, crise do petróleo. E a última coisa, a terceira coisa que vocês vão colocar. A terceira coisa é a acumulação flexível. O que é a acumulação flexível? É o que os empresários vivem hoje. Gente. Os empresários eles procuram uma acumulação de lucros. Muito bem, já João Gabriel colocou. Mais-valia quer dizer isso. Trabalha muito, ganha pouco. Isso é o mais-valia. Muito bem. Resumidamente, João, você deu um conceito muito bom. Gostei do seu conceito. Quero dizer para vocês também, gente, que vocês podem me ajudar, viu? Não vão pensar que só o professor é dono da verdade, que só o professor fala o que é certo. Não. O professor está aqui para orientar, mas vocês também podem participar da aula, viu? Eu gosto muito quando vocês participam da aula. Então, gente, finalizando, a última fase é o que? A acumulação flexível. Que é, esses empresários, eles estão buscando cada vez mais lucros de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito simples. Entendeu? Pronto, terminei, gente. A nossa prova vai ser isso daqui. Acharam difícil o que eu expliquei para vocês? Tiveram dúvidas? Giovana, você pode estudar o vídeo e também faça uma leitura da apostila, viu? Rian, a nossa aula vai ser só quarta-feira. Hoje é os alunos da primeira série. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Repetindo. Giovanda, Sâmio, a live vai ficar salva. Tem Tama Kisluv, eu não sei o seu nome, porque só tem Tama. Ó, não vai ser difícil a prova vai ser fácil, viu? Sâmio, a live vai ficar salva, viu? Rian, quarta-feira, não esqueça, viu? Tô lhe esperando. Pois é. Pois, Aira, Kailane, eu espero que vocês tenham gostado, assim como os meninos, essa live vai ficar salva, certo? E agora eu peço que vocês estudem a apostila, certo? Façam uma leitura, sim, e assistam um vídeo, viu? A prova vai ter 15 questões. Não se preocupe, não tem nada difícil. É que eu já digo para vocês. Façam a prova com calma, leiam o texto, leiam a imagem, leiam a chart. Só isso, viu? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que todo mundo tenha uma boa prova. Se caso algum de vocês tenham dúvidas, me procurem, viu? Sim, Ana Luísa, a live vai ficar salva, certo? Pois boa tarde para vocês, merendem aí, estudem, viu? Logo, logo nós vamos estar juntos na sala de aula para me conhecer vocês pessoalmente. Eu tenho muita curiosidade de conhecer vocês do primeiro ano, porque eu não conheço a maioria de vocês, né? Só alguns alunos, talvez, que foram irmãos ou então parentes dos meus alunos antigos. Aí talvez esses meus alunos já falaram para vocês como que eu sou, né? Então, boa tarde, gente. Eu vou deixar salvo aqui a live, viu? Fiquem com Deus.